famílias fortes constroem igrejas fortes. Essa frase eu ouvi lá na igreja, né, lá de Porto Alegre. O pastor mencionou essa frase, né, e eu falei, não é que é verdade? Fiquei pensando, né, em questão da família, né, como que é importante desde pequeno, né, os pais instruírem os filhos no caminho correto, né, e como alguns rituais são importantes na vida da família. E aí, né, já comecei a pensar, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou, né, ter filho, né, eu tenho que me preparar, né, porque eu quero que o meu filho, claro, né, minha filha, meu filho, enfim, cresça nos caminhos de Cristo, né, e seja uma pessoa salva. E aí eu trouxe, né, alguns versículos para nós vermos a questão de como que as famílias que foram fortes na Bíblia instauraram igrejas fortes, né, e reinos também fortes. E também ao contrário, como que famílias fracas causaram até mesmo destruição de próprios países. E aí destruição que eu falo são mortes e coisas bem assim sanguinárias mesmo. Então, esse primeiro versículo aqui em Salmos 128, de 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Então, aqui, né, eu falei, nossa, eu achei muito legal, né, que a gente sempre vê a palavra temer na Bíblia. E aí, temer, às vezes, a gente associa com medo, né? Então, assim, nossa, bem-aventurado quem tem medo do Senhor? Não! Calma, vou explicar. Não, mas temer, na verdade, não significa ter medo, mas sim um profundo respeito, reverência e submissão a Cristo. Então, por que que é feliz, né, quem teme ao Senhor e quem anda nos caminhos dele? Alguém aqui já tentou fazer alguma coisa ou montar algum armário sem ler alguma instrução ou documentação antes? Eu passei isso esses dias lá no trabalho. Eu fui fazer uma coisa lá de IA, né? Não é IA, na verdade, é outra coisa. Mas eu não li antes e aí acabei ocasionando alguns problemas lá. E aí depois que eu li, né, o negócio fluiu. Inclusive, ontem às 3 da manhã, né? Aconteceu de fluir o negócio. O Gabriel me ajudou também, mas o Senhor, em primeiro lugar, que me ajudou ali a ter esse discernimento. Então, a mesma coisa acontece quando a gente segue os caminhos de Cristo. Onde está a questão da documentação e a instrução para que nós consigamos ter uma vida prazerosa em Cristo, né? Está na Bíblia. Toda a instrução que a gente precisa está aqui. Seja a instrução de planejamento, de organização, estou pensando no dia a dia, tá? Seja a questão de amar, paciência, sabedoria, discernimento, tá tudo aqui. E se a gente ler, entender e praticar, nós vamos conseguir chegar em outro lugar, né? E aí, eu tinha dado um outro exemplo aqui também, nem, não só de ontem, mas tinha dado um exemplo assim, em questão de da gente seguir os caminhos do Senhor, né, e temer a Ele, na questão de ser submisso a Ele. É que semana passada eu estava mega nervosa para uma apresentação que eu ia fazer lá na empresa com o subsecretário do estado de São Paulo. Ai, meu Deus, tomara que o Bruno corte isso aí. Aí eu fiquei muito nervosa, né? Porque é uma pessoa grande, né? Então, eu tava lá nervosa e aí eu olhei pro lado e tava o meu planner ali do lado. E aí meu planner tem o versículo do ano, que eu coloquei ali, meu versículo do ano, que é em Josué 1:9, que diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí, quando eu li isso, né, eu mandei pro carinha lá que trabalha comigo, eu falei, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, no fim fui até elogiada. Então, para a gente ver, né, que quando a gente tem a base, a Bíblia, né, 100%, as coisas, não é uma troca, mas as coisas fluem. E aí, continuando, né, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E aí aqui, né, ele fala que a esposa, né, será como videira frutífera. E o que é videira na Bíblia, né? Videira é um símbolo de alegria,
fertilidade, beleza e sustento. Ali em Salmo 104:15, depois vocês podem ver, fala que o vinho da videira dá alegria ao coração. Então, se a gente comparar a esposa com a videira, né, é quem deve estar com, quem deve levar para o lar, né, alegria. Então, mulheres, né, já pensem aí se você está levando para o seu lar alegria, né? Então, aqui ela é vista como uma fonte de vida, saudável, beleza, produtividade espiritual e emocional. E aí ele fala lá, né, ó, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Tem versões que fala no interior da tua casa. Então fala que a esposa floresce, né, dentro do ambiente do lar. E ali ele fala, continuando, os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E a oliveira, ela é uma das árvores mais valiosas em Israel. Então ela produz óleo, né, azeite. Aí a gente pode simbolizar, né, aqui como o óleo da unção, que é ali símbolo do Espírito Santo. Ele vive por muito tempo. A oliveira normalmente vive até por alguns séculos e se multiplica, né? Então aqui, né, tá falando dos filhos, em questão dos filhos, deles terem um crescimento promissor, saudável, continuação continuidade espiritual da fé da família, né? Então, quer dizer que é um sinal de comunhão e instrução ali dentro da família, né? E aí segue ali, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, aqui falo, né, sobre a família, sobre como a família é importante para o Senhor, né? E aí a gente vai ver por que a família é importante para Deus. Então, Gênesis 2:18 e Gênesis 2:21 e 24 fala da importância da família para o Senhor. Então diz assim, ó: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, se a gente vê aqui, o Senhor não mandou, primeiramente, um irmão ou um primo, sei lá, enfim. Não mandou, né, para ajudar o Adão, né? Mandou a mulher, né? Então, aqui a gente pode ver o estabelecimento da família, né? Que Jesus mandou, né? Então, aqui diz: Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aqui, nesse final aqui, né, no 24, ele fala sobre dois laços familiares. Ele fala sobre o primeiro laço familiar do pai e da mãe, né, e os filhos, e depois fala do laço familiar entre o homem e a mulher. Então, aqui ressalta a importância, né, do casamento, que é o alicerce da família, que a família ela nasceu no coração de Deus e que tem uma ordem estabelecida, né? Que o homem só vai deixar o pai e a mãe, né? Quando se unir à sua esposa. Então, que vão se tornar só uma carne. Então, aqui a gente vê Deus como arquiteto da família. E aí a gente vai para um caminho agora mais de olhar para a história, como que foi o impacto assim das primeiras famílias na Bíblia. Então a gente vai ver primeiro o lado ruim, tá? Então a gente vai ver o primeiro assassinato da história na Bíblia, que por incrível que pareça não aconteceu em um campo de batalha, mas aconteceu dentro de uma família. Então, eu acho que vocês conhecem, né, a história de Caim e Abel, mas nós vamos ler aqui juntos. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas.
e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então a gente pode ver aqui como que o inimigo, né, planta situações que acaba muitas vezes separando a família. Aqui foi um ato muito forte, muito grave. Mas tem pequenas situações mínimas assim que acaba desestruturando uma família. Pode ser por inveja, como nós vemos aqui, mas pode ser por fofoca, pode ser como a gente tem falado aqui, né, sobre as questões de a gente colocar coisas aí do mundo em primeiro lugar, além sem ser Jesus, né, que acaba impactando também a família. A gente vê muitas questões das mídias hoje tomando o tempo que nós poderíamos estar juntos, né, ou crescendo espiritualmente na palavra de Cristo, né? E aí a gente viu aqui que a estratégia do inimigo vai ser sempre desestruturar a família, porque, de novo, famílias fortes constroem igrejas fortes. Então, a estratégia do inimigo sempre vai ser essa. E, como diz lá em João 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso que nós temos que estar atentos, vigiar e orar pela nossa família. A gente fala aqui, né, no culto da família principalmente, vamos orar pela nossa família. Às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas é importante isso, porque a proteção de Deus estará com a nossa família, né? Então, e a gente se aperceber mesmo quando a gente está deixando espaço para o diabo atuar, né? Então, às vezes, uma discussão pequena, né? Você precisa realmente pensar na questão de como Jesus agiria, né? E conversar com os seus familiares, né? A comunicação é muito importante neste quesito, né? De você conversar, entender o lado de um, de outro, entender os lados dos filhos, os filhos entenderem o lado dos pais e praticar essa questão, né? A minha sogra diz, né, que o marido e a mulher têm que ter o dever de sentar-se, que é conversar o que está sendo bom e o que está sendo ruim e entrar em acordo. Então, a Bíblia também, né, preza pela família. Beleza. E aí agora a gente vai ver algumas... Ai, olha, gente, eu tô lendo Reis, né? Tava lendo Reis, eu e minha mãe, e ó, dá uma raiva de Reis, viu? De Reis não, mas dos dois, do Reis 1 e Reis 2, né? Assim, você não... Lê, só lê. A gente vai ler alguns aqui, mas vocês vão ver que começa bem, né? O povo se entregando verdadeiramente ao Senhor, né? Praticando as leis de Moisés, porque era na época, né? A questão da lei, hoje a gente vive na graça. Aí daqui a pouco nasce um incircunciso e faz tudo que Deus não quer que faça. E aí que vem a questão de que porque ele fez mal, ele traz esse mal não só para a família dele, mas para o reino todo. Então, todas as famílias são afetadas por conta da reprovação ali, né? Por conta de não seguir Deus, né? Então, a gente vai ver aqui algumas questões e eu vou abrir aqui na Bíblia, tá? Não, a gente não vai falar ainda sobre esse específico, mas quando a gente for falar, eu volto. Ou não lembro, mas vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre Acabe e Jezabel. Acabe, ele foi rei, né, ali em Samaria, e ele governou por 22 anos. Só que por esses 22 anos, ele pecou contra o Senhor. O que ele fez que ele pecou? Ele, além de se casar com Jezabel, que era filha do rei de Sidom, e adorar os deuses daquele povo, que era Baal, ele levantou um poste e consagrou esse poste à deusa Aserá. Não sei se é assim que fala, mas acho que é. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia em 1 Reis. Não precisa abrir, não.
1 Reis 16. Depois vocês podem conferir aí na casa, porque é muito, muito legal ver a história toda, tá? Ó, 1 Reis 16, 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais que todos os reis antes dele. E aí, 1 Reis 21, 20 a 22 diz assim, ó. 21, 20 a 22. Que aí aqui vai falar sobre a questão de qual foi o destino dele por conta dessa desobediência e dessa adoração a deuses inúteis, né? Diz assim, ó, Acabe disse a Elias, deixa eu dar o contexto, né? Elias tinha, deixa eu só lembrar se é isso mesmo. Elias conversava muito com Acabe, inclusive, se vocês olharem os versos 17, 18, os capítulos, né, 17, 18, 19 e 20, vocês vão ver que Elias deu muitas instruções a Acabe. Inclusive, Acabe ganhou 2 guerras, porque Deus quis. Então, Deus falava com Elias, falava que eles iam ser vitoriosos, e eles foram, né? Então, Acabe acabava ouvindo muito Elias. E aí, aqui no 21, fala sobre a vinha de Nabote. Nabote era um homem ali que possuía uma vinha, e Acabe matou esse homem para ficar com a vinha. E aí Elias ficou sabendo, né? E aí Elias foi ter de encontro com Acabe e já dá a profecia do que resultaria na vida de Acabe. Só dando contexto. Então, fala assim, ó, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele disse, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos o sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Então, aqui foi o destino de Acabe, tá? Essa promessa se cumpriu, óbvio, que Acabe morreu, inclusive Jezabel também. Na hora que ela morreu, eu falei, que legal. Tô brincando, mas não é verdade. Mas a gente pode ver aqui, né, como que a idolatria cresceu naquele ambiente familiar, naquele reino, né? Porque não foi só Acabe que adorou Baal e Acera, mas todos os povos. Às vezes, claro, a gente não tem, né, não sabe muito, não tem muita profundidade. Às vezes pode ter sido por ordenança do rei, se por acaso alguém não adorasse, né, era morto. Mas é a livre escolha, né? Então as pessoas adoravam e traziam desgraça pela sua própria casa. E aí aqui eu faço a reflexão, né, da gente realmente refletir: será que sem querer e sem prestar atenção nós não adoramos outros deuses? E aí vale a gente refletir nas questões de o que está tomando o lugar de Jesus na nossa vida, né? Então, assim, o que está tomando o seu lugar, o tempo de você ler um versículo da Bíblia? O que está tomando o seu tempo de você parar para orar pela sua família, né? Então, é uma reflexão para mim, para vocês, né, sobre isso. Eu ia ler cada versículo aqui, mas não vai dar tempo. Mas fala também aqui sobre Jeroboão, que ele comentou aqui, né? Jeroboão também foi um rei ali do reino norte de Israel. Por incrível que pareça, ele também fez o que o Senhor reprova. Ele construiu 2 touros de ouro para o povo adorar. Por quê? Porque ele não queria que o povo saísse daquele lugar para ir para outro lugar para adorar a Deus. Porque eles falaram que poderia ser muito prejudicial para o reino. Então ele construiu um touro de ouro para o pessoal adorar ali. Eu não consigo acreditar, não. Depois de tudo que aconteceu.
E aí, ó, em 1 Reis 13, 33 a 34, fala assim, ó, ainda assim o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdotes desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. Então está escrito na Bíblia, né? E o último aqui dessa parte ruim é o Manassés. Manassés, ele reinou por 55 anos. Eu tenho essa curiosidade, depois eu vou perguntar para Jesus, viu, quando a gente estiver pessoalmente, por que deixou tanto tempo reinar essas pessoas? Porque, olha, não é possível. Ele construiu lugares pagãos e, assim como Acabe havia feito, continuou adorando Baal e a deusa Será lá. E ele foi filho de Ezequias, o Manassés. E Ezequias fez o que o Senhor aprova. Então, ao invés de continuar a linha de aprovação, né, de adorar a Deus, né, de se dedicar ao reino, não. Ele foi dar pá virada e se revoltou contra Deus. Então, ele restaurou os altares pagãos que Ezequias tinha derrubado. Ele sacrificou o seu próprio filho e encheu Jerusalém de sangue inocente. E, obviamente, né, a ira do Senhor se acendeu contra Judá, que era onde ele era rei, e acabou, né, com as consequências ali, né, espirituais e com mortes da família ali e de muitas pessoas do próprio reino. E agora nós vamos ver, né, as questões da dedicação. Aqui tinha os versículos, tá? Depois vocês podem ver, como eu disse, né, ler 1 Reis e 2 Reis é muito legal. Dá uma raivinha, mas é legal. E aí aqui em 2 Reis, né, fala muito sobre os reis que seguiram os caminhos do Senhor. Então, o primeiro foi Ezequias, né, que o filho dele foi Manassés da pá virada. Então, Ezequias, ele era filho de Acás, que foi um rei ímpio, que não fez o que o Senhor agrada, mas Ezequias escolheu seguir os caminhos de Cristo. Então, ele tinha confiança plena no Senhor, removeu os altares idólatras e restaurou a adoração verdadeira ali a Deus. Além disso, por conta, né, dele estar se aproximando a Cristo, Deus fez com que ele se livrasse da Síria e a sua fé trouxe muitas bênçãos ao povo. Eu vou ler aqui só para vocês verem. 2 Reis 18, de 4 a 8, que diz assim, ó. Aqui. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou as serpentes de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre da sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Tudo isso com a ajuda de Deus, né? Deus deu vitória para ele, né? Então, quando a gente incrível assim, quando a gente se aproxima de Deus, muitas coisas vêm para o nosso bem, né? É como se você se aproxima de uma pessoa que está com perfume, você abraça a pessoa e você fica com perfume. É a mesma coisa. Então, quando você se aproxima de Cristo, você tem muitas mudanças de percepção, de atitudes. Claro, você tem que deixar o Espírito Santo fazer isso com você, né? Mas você vê até mesmo situações de uma outra maneira, né? Aqui fala também sobre o rei Josias, em 2 Reis 22. Josias começou a reinar apenas com 8 anos de idade. E o pai dele, né, no caso, fazia o que o Senhor reprovava, mas Josias, ele tinha o coração quebrantado com Deus. Então, se vocês lerem ali, 2 Reis, vocês vão ver que algumas pessoas encontraram o livro, né, ali, deixa eu só lembrar aqui,
o livro da lei, né? Aqui continha as leis. E aí Josias ficou tão assim chateado porque o pessoal estava, né, realmente fazendo tudo que não era ali para fazer. E ele fala, né, rasgou as vestes, né? E ele falou: "Meu, consulta Deus então, para ver o que vai ser da gente, porque esse povo aí está fazendo tudo errado. E de acordo com a lei, não é isso que o Senhor espera da gente." E aí, eu esqueci o nome da pessoa, mas é com H lá, consultou o Senhor, né? E o Senhor falou: realmente vai haver desgraça, né, na questão ali de, ai meu Deus, do reino, né? Vai haver a questão de mortes, né? Mas ele iria poupar a vida ali de Josias enquanto ele reinasse. Então isso foi muito legal. Josias também, se eu não me engano, foi ele que teve uma doença, né? E ele orou ao Senhor e o Senhor proveu mais tempo de vida a ele. Então, foi Ezequias? Então, perdão, confundi. Mas enfim. E aí, com essas histórias, a gente fica pensando, né? Beleza, mas como que eu posso ter a minha família forte e como que isso pode refletir na igreja, né? Como é que eu posso praticar isso no dia a dia da minha família? Então, eu trouxe aqui só tem, no slide só tem 3, né? Mas eu trouxe 7 passos para a gente refletir e tentar, né, a partir de hoje, colocar em prática. Então, a primeira questão é colocar Deus no centro do lar, né? Então, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, que a gente possa estar pensando nisso. De manhã, né, aí é cada um, mas eu costumo a pedir que o Senhor seja o centro da minha família, dos meus relacionamentos, né, eu digo relacionamento com o marido, relacionamento com meus pais, relacionamento com, enfim, pessoa do trabalho, que o Senhor seja centro do meu trabalho. Então, pedir para que o Senhor te ajude, né, a colocar ele em primeiro lugar. Não faz mal não pedir isso. E pedir também para amar mais o Senhor não faz mal também. Praticar a obediência à palavra de Deus. O homem prudente é como aquele que construiu a casa sobre a rocha, Mateus 7, 24 e 25. Então, para você praticar a obediência, você tem que saber o que você tem que obedecer, e para você saber o que você tem que obedecer, você tem que ler a Bíblia para saber. Então, reservar um tempo para isso, e seria legal reservar um tempo em família para fazer isso. O pastor lá da igreja, né, pastor Wesley, ele todo dia, menos de quarta e domingo, que são os dias de culto, ele reúne a família dele e lê pelo menos um capítulo. E aí ele falou assim: eu não faço isso para me orgulhar, mas eu faço isso para que minhas filhas, ele tem 2 filhinhas, entendam, compreendam desde pequena o que é, né, a Bíblia e como servir a Deus. Então, ter uma vida de oração em família, né? E vigiar, né? Então, perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Aí o quarto que não está ali, né? Ensinar os filhos no caminho do Senhor. O quinto, praticar perdão e reconciliação dentro do lar. Então, a questão da comunicação que eu comentei com vocês, né? Se alguma coisa está errada, meu Deus, conversem, né? Assumir papéis bíblicos dentro da família. Então, a mulher realmente ter as ações da esposa, o marido ser o cabeça da casa, ter as ações do marido, os filhos obedecerem os pais e os pais educarem sem provocar, mas com disciplina e admoestação. E o 7º é servir juntos na obra de Deus. Então, quando tiver algum evento, por exemplo, o próximo evento aqui, que vai ser o café da manhã, no próximo domingo, está convidando pessoas da nossa própria família, né, para o evento, aquelas que não conhecem o Senhor, e além do mais, participar e chamar pessoas que não conhecem, né, não precisa ser da família, mas trabalhar na obra, né, juntos. E aí, que nós possamos dizer esse versículo, né, para a nossa família, possamos dizer com clareza e 100% confiantes que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, isso que eu queria trazer, né, para os irmãos, que, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não por tradição, mas por convicção, não por obrigação, mas por amor, não por religiosidade, mas por compromisso com o reino de Cristo. Então, espero que os irmãos tenham entendido e que eu, todos vocês também,
possamos dar atenção para a nossa família e também fazer com que ela cresça com Cristo. Amém?